bem-vindos ao programa Psicologia e Você. Hoje vamos conversar sobre o processo de envelhecimento. E para me ajudar nessa tarefa, eu convidei a psicóloga Roberta Silveira e o psicólogo Wellington Menezes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, eu separei aqui um trecho do Estatuto do Idoso, que diz que a pessoa idosa é a pessoa pertencente ao grupo demográfico com idade igual ou superior a 60 anos. Né? Sabemos que o processo de envelhecimento é um processo que, apesar de natural, gera uma série de novas demandas e cuidados para os familiares e pessoas próximas, e também para o Estado, no que diz respeito aos serviços oferecidos e à infraestrutura adequada para a garantia de uma vida digna e qualidade a esses indivíduos. Bom, em relação aos dados, o último dado do IBGE de 2022 consta que no Brasil nós temos 15,8% de pessoas idosas, o que mais ou menos diz respeito a 32 milhões, majoritariamente mulheres, 55%. E a expectativa de vida é de 77 anos. Em Bauru, esse dado ele é um pouquinho maior, são 17% de pessoas idosas, 68.235 pessoas idosas, numa população total de 379.146. Muito bem! Então, vamos começar com a nossa apresentação para os convidados. Então, eu queria saber um pouquinho do Wellington e da Roberta, se trabalhar com idosos, que vocês já fazem há alguns anos, foi uma escolha ou se a profissão que escolheu vocês. Olha, Marina, então, na verdade, a profissão que me escolheu. Não foi uma escolha, aconteceu assim por acaso, né? Mas é algo que tem sido bem interessante por ser um processo que é inerente a nós mesmos, né? Então, você acaba entrando em contato com uma coisa que também é sua, né? Eu também foi por acaso, assim. Eu sempre brinco, quando eu era pequena, eu sempre adorei idoso. Então, quando eu era pequena, eu era amiga das vós das minhas amigas. Então, isso eu gostava. Mas no trabalho, não. Eu trabalhei antes 10 anos com dependência química e agora faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou trabalhando com idoso e as coisas foram caminhando, não foi uma escolha, assim, né? Só que hoje eu amo. Hoje, e daqui para frente Sim. Vocês pretendem continuar? Sim, Pretendo. sim. E é isso mesmo, a gente tem muito para estudar e muito para contribuir na atuação com essa população, né? Com a população idosa e também com os familiares. Sim. E aí, eu pensando nas perguntas, me lembrei de uma frase que a gente escuta com bastante frequência, né? Que quando a pessoa ela fica idosa, ela volta a ser criança. E aí, seria um mito ou verdade? Olha, vou responder. É um mito, tá? Porque, na verdade, o processo de envelhecimento não é um retorno à infância, né? Como a gente ouve, né? É um processo natural, né? Que faz parte da nossa vida. E a gente até pode identificar algumas mudanças que se assemelham com a criança, né? Porque o idoso ele vai passar por algumas mudanças cognitivas, físicas, né? De algumas doenças, até mesmo a demência, no caso, né? Alguns comportamentos. Mas, na verdade, a pessoa idosa, ela tem um conhecimento acumulado, né? Tem vivências acumuladas, tem experiência, e é bem diferente de uma criança, que está começando a ter, né, a sua personalidade formada, estruturada. Agora tem também a questão de infantilizar o idoso, né, que é outra questão, que acaba acontecendo, né, de dificultar a autonomia, né, as escolhas, né, achar que o idoso ele já não pode escolher mais por si só, que aí já é uma outra questão, mas acaba tendo essa confusão, né, de que o envelhecimento seria um retorno à infância, né, e não é, na verdade.
É até assim, a gente vê muito as pessoas falando, vai falar de um idoso, fala, ai, olha a vozinha, ai, olha que bonitinha, Diminutivo, né? deixa eu pentear seu cabelinho. E isso não é bacana, né? Porque, na Sim. verdade, a maioria não gosta de ser tratada assim, exatamente pela infantilização, né? Sim, E é como se estivesse tirando aquela identidade do idoso, né? Tratando como se ele fosse uma pessoa incapaz de fazer as coisas. sim. Então, uma frase bastante falada, mas que não é bacana, se for pensar, né? É importante de refletir, né? É. Sim. E pensar antes de falar. Sim. E nesse período que vocês têm trabalhado com essa população, vocês, e aí com aquele dado que eu passei, né, de que a idade, ela tem, os idosos, né, estamos vivendo mais. Uhum. Então, 77 anos. O que vocês percebem de mudanças, né, enquanto no trabalho de vocês, essa diferença, né, de trabalhar hoje com o idoso que vive aí, em média, 77 anos, até mais, né? Nós temos idosos de 100, 90 anos superativos. Sim, Super, sim. super. Existem. Até mesmo o Estatuto do Idoso foi uma mudança significativa, né? Uhum. Que trouxe, assim, além das garantias, né? Um outro olhar. Acho que as equipes estão mais especializadas hoje em dia, né? Você tem novas técnicas, novos, né, olhares, assim, para a questão do envelhecimento. Então, eu acho que, assim, mudou bastante, né? E está bem mais favorável, né? A gente vê hoje, que eu acho que é o que acaba contribuindo também para essa longevidade, né? Para esse público aumentando, né? Cada vez mais, né? E em termos emocionais, vocês percebem que hoje a pessoa idosa, ela apresenta uma demanda nesse lado, né, de ordem emocional, que alguns anos atrás não era assim, não era dessa forma? Vocês percebem que houve mudança? A gente tem duas vertentes, assim. Tem aquele idoso que hoje ele tem mais idade, só que ele é mais ativo. Sim. Então, a gente percebe também na questão emocional, né? Então, ele participa de grupos, ele faz atividade física, ele estuda. Então, a gente tem vários exemplos disso. Então, que melhorou muito nessa questão. Porém, tem um outro grupo que não. Está envelhecendo, estão ficando cada vez mais idosos, né, com a idade mais avançada, e nisso vai perdendo familiar, vai perdendo os amigos. Então, muitos idosos, assim, não aceitando o envelhecer, né, Sim. tendo dificuldade de lidar com essas questões da vida mesmo. Então, aí tem o isolamento social, a dificuldade de elaborar o luto. Então, eu penso nisso, aumentar a expectativa de vida para alguns é bacana, esses que conseguem, que tem até, na verdade, uma estrutura melhor, né, uma condição, não estrutura que eu digo só social, carrega uma bagagem de vida que faça com que ele trabalhe melhor esse envelhecer, mas em contrapartida tem esses outros que apresentam essa dificuldade mesmo. Sim. E eles procuram serviço, eles ou os familiares procuram serviços na área da psicologia? Como que vocês têm percebido essa demanda? Então, é muito comum a procura, né, no caso dos pacientes, por conta de luto, né, de perda do cônjuge, às vezes até de um filho, né? Como a Roberta colocou, isolamento social, distanciamento da família, eles procuram muito por isso. O familiar acaba procurando por causa da sobrecarga do cuidador. Exato. A gente vê bastante isso na prática, né? Principalmente aqueles idosos mais debilitados, né? Que perderam a autonomia e dependem totalmente do cuidador. Geralmente é uma pessoa só que cuida, né? E aí tem essa sobrecarga mesmo e o cuidador vem procurar a gente mais pensando nesse sentido, assim, ou de como aprender a lidar com aquele idoso que está perdendo funções, né? Sim. E aí a minha próxima pergunta é sobre o familiar. Como envolver esse familiar de maneira bastante ativa? Porque, de fato, eu percebo que em algumas situações, esse familiar é quem mais precisa, né, de um trabalho, de uma orientação, de fortalecer, né? Porque, inclusive, em alguns casos, eu atuei
nos casos de pacientes que tiveram AVC, e é de uma hora para outra. E aí esse familiar, na maioria das vezes o familiar que mora junto, ele se torna cuidador da noite para o dia, Exatamente. sem ter formação. E, inclusive, alguns que até eram da formação, tinham uma formação na área da saúde, mas não é a mesma coisa, né? Você cuidar do seu familiar, que você tem toda a questão emocional, O né? vínculo, Que envolve né? o vínculo, e você trabalhar na área. Então, como que vocês têm olhado para esse familiar que está, né, com sobrecarga, que tem que por vezes, né, como qualquer casa tem os desacordos, né, um que acha de um jeito, outro que acha de outro jeito, mas quando a gente olha para uma casa que tem uma pessoa idosa, o contexto é um pouquinho diferente, né? Sim, Como que sim. tem sido na prática? Então, é muito importante informação. Né? Então, no primeiro momento, você, né, prover de informação esse familiar, esse cuidador, né, que a gente chama, porque, como você disse, da noite para o dia surge uma condição, né, um diagnóstico de demência, e a pessoa nunca lidou com isso. Ela nem sabe como que isso é, na verdade, só sabe de ouvir falar, né? Então, informação é o primeiro passo, né? E a gente vê também que tem dado muito resultado trabalhos em grupo com os cuidadores. Né? Então, abrindo espaço para esses cuidadores, né? Para eles falarem, para eles colocarem suas dificuldades, seus medos, e você ir instrumentalizando mesmo, né? A pessoa para desempenhar esse papel, né? Que é um papel que ela não tinha, mas ela se vê ali colocada diante dela que ela vai ter que desempenhar, né? Então, assim, oferecer um pouco de acolhimento, de ajuda, de apoio, e tem dado muito resultado, assim, esse tipo de trabalho. Né? E a gente tem que pensar que com o envelhecimento da população, muitos cuidadores também são idosos. Sim. Então, no dia a dia a gente vê que é um idoso cuidando de outro Irmão idoso. cuidando de irmão. Tem muitos casos de quem não casou, não tem filhos, Sim. então é um irmão que já é idoso cuidando de 2, 3 irmãos, né? Então tem que ter um cuidado nesse olhar também, Sim. né? Muitas vezes está lá por causa do idoso, mas ele está passando pela mesma situação. Então é muito importante a gente trabalhar com eles, assim. E essa questão do grupo é muito bacana, porque tem trocas importantes, né? Tem pessoas em várias fases. A que recebeu um diagnóstico, a que já tem um diagnóstico há muito tempo. Geralmente a gente convida cuidador de quem já faleceu, então eles fazem essa troca. Uma experiência para passar, né? Para entender todas as fases que vai passar, né? Que vai acontecer. E é uma máxima que a gente sempre fala, né, lá, né? Quem cuida no nosso dia a dia, quem cuida precisa se cuidar, porque senão não consegue nem prover um cuidado de qualidade, né? Exatamente. Pra prevenir um adoecimento, né? Faz muito sentido. E, né, mais especificamente no cuidado, nesse trabalho do cuidar, vocês não estão sozinhos. Então, outros profissionais também estão inseridos nesses cuidados. Como que é o trabalho multiprofissional? Eu acho que hoje em dia não dá para a gente pensar num atendimento da pessoa idosa sem ser multiprofissional, porque ele tem várias demandas, né? Então, assim, o geriatra vai ver a parte médica mesmo, o psicólogo vai ver a parte emocional, o fisioterapeuta vai reabilitar ou prevenir alguma coisa. Cada profissional tem o seu papel dentro da equipe e tem que trabalhar em conjunto, né? Não dá mais para a gente pensar naquela coisa do atendimento todo segmentado, né? Eu faço o meu e eu não converso com o outro. Então, a gente tem que sempre pensar em discutir aquele caso daquele paciente em equipe para cada um contribuir com a sua formação, né? E vendo desse jeito, se a gente for comparar um idoso que ele é atendido por uma equipe multiprofissional ou um idoso que não, ele vai num médico aqui, num psicólogo lá, num fisioterapeuta aqui, esse que está sendo atendido pela equipe que se conversa, o resultado é muito melhor, né? Do que aquele que é todo fragmentado. Sim. Então, o atendimento da equipe multiprofissional é essencial. Assim. Nesse período que vocês atuam, né, com a pessoa idosa,
quais os desafios e quais os avanços que vocês têm percebido? Olha, desafios, eu acho que ainda é essa visão, como a gente falou, do envelhecimento como um processo de regressão somente, né? Porque a gente também tem o outro lado, né? Como a Roberta disse, tem idosos que eles são mais resilientes emocionalmente, que eles escolhem com mais sabedoria, né? Com mais tranquilidade, resistem, né? A situações emocionais com mais recursos, né? Sim. Então, assim, o envelhecimento, na verdade, é um processo que pode ser de aprendizado, pode ser de constante crescimento, né? Nesse sentido. Mas eu acho que o desafio é isso, é quando a gente olha para o envelhecimento e a sociedade ainda tem um pouco essa visão e vê só o declínio, né? Vê só as perdas, né? Que a pessoa passa. E não é só isso. Então, acho que tem que vencer um pouco ainda esse conceito, né? De envelhecer. É a questão do etarismo, né? Então, tem muito isso. Exato. Assim, eu tenho o preconceito simplesmente pela idade daquela pessoa, Sim. né? Porque ele tem uma certa idade, ele é incapaz de fazer algumas coisas. Eu acho que esse é um desafio. Verdade. Outro desafio que eu vejo é falta ainda profissional especializado na área. Então a gente vê assim, tem mais de 68 milhões, né, de idosos? Mil. Bauru, mil. Bauru. Perdão, 32 mil, milhões verdade, no Brasil. no Brasil. E assim, quantos geriatras a gente tem em Bauru? Né? Quantos profissionais especializados nessa área? Seja no setor público ou privado. Ou no privado, são poucos. Sim. É igual hoje em dia está faltando pediatra, também está faltando geriatra. E outros profissionais mesmo, né, que se interessem por essa área e que se especializam na área. Ainda não é uma área muito visada, né? Sim. Então não tem tanto profissional para atender, assim. Os avanços. Os avanços. Olha, os avanços é a medicina, né, a qualidade de vida, informação. Você vê hoje as pessoas vivendo mais tempo, né? Eu acho que assim, tem tido muitos avanços, né? Isso. O Estatuto do Idoso, por exemplo, né? é um avanço, né, na criação de políticas públicas. Ou até pensando no desafio também, existe o Estatuto do Idoso, mas ele está sendo, né, está sendo criadas políticas públicas para o idoso, então a gente pode pensar, ele foi um avanço, porém ainda é um desafio fazer acontecer, né? Que equipamentos que existem para os idosos hoje em dia, né, tanto na parte pública quanto privada. Mas o Estatuto do Idoso é um grande avanço. Eu acho que a tecnologia também, né, vem avançando cada vez mais, como o Wellington falou. Isso melhora diagnóstico, melhora tratamento. A gente vê muito avanço na área de diagnóstico de demências, né? Um estudo, né, novo. Muita coisa nova. Ou, por exemplo, de reabilitação mesmo, né? Há um tempo atrás, era muito difícil reabilitar a audição, por exemplo. Então, hoje em dia tem equipamentos para isso, né? Mais modernos, menorzinhos, e nisso em todas as áreas, né? São avanços importantes. Muito bom. E, de fato, né, poder falar e trazer esse tema. Então, o mês de outubro foi o mês que nós olhamos mais para essa temática, por conta de ser o dia, né, do idoso, foi 1º de outubro. E muito a gente tem ainda, né, a gente vê avanço, mas muitos são os desafios. Acho que a dificuldade de profissionais, né, interessados em olhar para essa temática, de estudos, né? Existe a formação em gerontologia, mas ainda é pouco divulgada, né? Pouco conhecida. Em Bauru, no município de Bauru, nós temos um conselho municipal da pessoa idosa, onde, enfim, são discutidos diversos assuntos em termos de políticas públicas, de observação e de orientação, né, às instituições de longa permanência, que são as conhecidas residências geriátricas. Então, é também uma ferramenta, né, em que o cidadão pode ter acesso de fato, fazer valer
o direito, né, da pessoa idosa. E a gente foi conversando aqui, eu me lembrei de ver, de ter visto assim, diversos idosos que acabam assumindo essa qualidade de vida, talvez pela medicina avançada, né, pela tecnologia, diversos idosos que são responsáveis por, como que tem um termo que eles usam que é Ubervó, que leva e traz os netos, cuidam dos netos, eles acabam assumindo o papel, né, porque hoje já são aposentados, estão com a rotina, né, um pouquinho mais tranquila e acabam fazendo de alguma forma para auxiliar, né, no processo. Às vezes os filhos ainda estão naquela correria do trabalho, então a gente vê por aí, né, muitos Ubers vós, que acabam assumindo esse papel também. Sim. Né? Também trazendo uma outra reflexão, assim como no início, né, do idoso com a criança, é que nós somos os idosos de amanhã. Então, eu gostaria que vocês finalizassem essa conversa trazendo à luz algumas reflexões, algumas dicas para a nossa jornada como pessoa, porque hoje nós estamos dentro de uma instituição de ensino, esse programa é do curso de psicologia, então a gente todo ano formando novos profissionais. Né? Então eu gostaria que nessas dicas, nessas reflexões, quem sabe, né, animar esses futuros profissionais a irem para essa área. Sim. Olha, em relação à família, né, acho que é um ponto importante antes da gente fechar. Eu acho que procurar envolver esse idoso na família, trazer ele para o convívio mesmo, né? Até você falou dos Ubers, vó e vô, né? É uma forma de você realmente integrar, né? A gente não privar, na verdade estimular, né? Para que incentivar, estimular para que eles, né, sejam ativos, façam, né, as suas coisas, tenham as suas próprias escolhas, né, que continuem a vida mesmo, né? Então acho que o papel da família é muito importante e a gente precisa olhar muito para isso daqui para frente, né? A família é fundamental nesse processo de envelhecer bem, né? E assim, enquanto pessoa, né, um processo que é nosso também, eu acho que assim, não pare, né, procure novos interesses, né? Estimulação é muito importante, então não se acomodar, buscar ajuda quando sentir que é necessário. E aí todos os serviços aqui vocês têm também, né, no trabalho. Sim. Então acho que buscar ajuda é muito importante, né, quando acender algum sinalzinho e não parar, né? Não estacione. Eu penso assim, que o nosso envelhecimento está acontecendo hoje. Então eu tenho que trabalhar hoje pensando no idoso que eu quero ser. Então, hoje eu tenho 40 anos, eu já tenho que começar a me alimentar bem, a fazer atividade física, para quando eu tiver 60, 70 anos, eu minimamente conseguir andar, conseguir ter o meu cuidado, né? Uma construção. Né? Uma construção, que a pessoa não fica idosa de um dia para o outro, né? A gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce. Então, é um processo mesmo. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, a minha dica é essa, pensando assim nos idosos que eu atendo, com quem eu convivo, aqueles que trabalharam antes tudo que precisa ser trabalhado, hoje são idosos mais autônomos, mais saudáveis, que conseguem ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E aqueles que não, né? Não se alimentavam direito, não cuidavam da saúde, não tinham um grupo social, não tinha convívio com amigos, com famílias, muitas vezes hoje estão piores, né? Então, a ideia é essa, começar hoje o que eu quero colher daqui 30, 40, 50 anos. Isso como pessoa. Agora, como profissional, o que eu penso assim, o principal é respeitar a história daquela pessoa, né? A gente vê muito no dia a dia, as pessoas se formam, né? Vamos pensar na área da saúde, que principalmente onde a gente atende, né? E não tem o respeito por aquilo. Fica uma coisa mecanizada, muitas vezes, né? Então, eu atendo, a pessoa faz... Não, a gente tem que respeitar a história daquela pessoa. E um idoso é uma pessoa milionária de história, né? A gente tem muito que aprender com ele.
Então, mesmo aquelas coisas que parecem bobas, igual a gente falou no início, não tratar como, ai, a senhorinha quer que eu arrume a sua roupinha. Não, a senhora, nossa, que bonita a senhora tá hoje, né? Não, ai, que bonitinha, que fofinha, porque é uma pessoa que tem uma identidade, que tem uma história, que tem um pouco mais de idade do que a gente, né? Então, principalmente isso, de tratar com respeito. E o resto é estudar, se preparar, estar apto para trabalhar com aquela pessoa, né? Não querer fazer um negócio de qualquer jeito que não dá certo, né? Não sei se você tem mais alguma coisa. É isso aí, não, falou tudo. Mas e é verdade que, assim, aproveitar do mundo online, a gente tem muito material disponível, oficial, né? Não qualquer escrita, né? Então, assim, né? Ir atrás, pesquisar, estudar. Parece que está distante, mas como a Roberta falou, aos 30 anos que eu vou começar agora. Exatamente. Né? E eu vejo também uma questão que eu me lembrei agora, com o Wellington falando da família, é questão de autonomia. Muitas vezes existe um sentimento, e eu já ouvi de pessoas idosas, eu sou um fardo. E muitas vezes o familiar, ele não faz parecer que é um fardo, mas é um sentimento que vem, né, naquela situação, aquela condição. Às vezes a pessoa idosa que morava sozinha, e aquela independência, né, sentida que, olha, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas, e de repente vai para a casa de um dos filhos. Não dá para levar tudo. Escolhe algumas coisas, as outras vão ser doadas. Então, esse sentimento também de pertencimento, ou de perda do pertencimento, muitas vezes eu vejo que vem atrelada de um sentimento de perda de autonomia. E aí, discutindo num serviço de convivência para idosos, com os educadores, eles disseram o seguinte, que fez muito sentido para mim, que a autonomia, o sentido de ter autonomia é também você saber que pode pedir ajuda. E fez muito sentido para aquelas pessoas, né? Para aquelas pessoas idosas. Porque é sobre isso, né? Eu sei até onde eu vou e sei que daqui para frente eu preciso de ajuda para me levantar, para poder ir dar uma volta, né, na cidade, numa loja. Isso é ter autonomia. Eu saber quais são as minhas limitações, as minhas habilidades, o que eu ainda faço, o que eu tenho dificuldade, como qualquer pessoa. Então, não tem que estar ligado à dependência, né? Eu moro com a minha filha ou com algum familiar e, por isso, eu estou dependente, né? E não tenho mais autonomia. E aí, por isso que o trabalho ele tem que ser um trabalho em conjunto, para que nem o familiar acabe fazendo tudo pelo idoso, porque também acaba ficando cômodo, né? E nem o idoso assuma esse papel de eu não sou mais dono da minha vida. Né? E aí eu vejo que a nossa atuação, ela vai muito, né, nesse processo de reflexão, de compreensão que nós profissionais temos, porque quando nós vamos trabalhar, é sobre aquela pessoa, né, mas é sobre esse contexto social, né, também. E de entender qual é o contexto, né, e aí o trabalho com grupo é muito rico, porque aí você tem um outro, ou entre os familiares, ou entre as pessoas idosas, né? E é isso, né? É uma área muito bonita, né? Muito complexa, porque de fato não tem como trabalhar sozinho, tem que trabalhar com uma rede, né? Toda organizada, mas que merece toda a nossa atenção e nosso carinho. Sim, pensar que por favor. Na verdade, todos nós vamos envelhecer.
né? Só não envelhece quem morre antes, já Inerente, dizem né? por aí, né? O tempo inevitavelmente vai passar. Então, acho que nós, como profissionais, temos, é nosso papel mudar a visão da sociedade mesmo, né? De Essa grão em visão. grão a galinha enche o papo, né? Então, ir mudando um pouquinho aqui, com os pacientes que a gente atende, com a família, no serviço onde a gente trabalha, tentar mudar essa visão, mesmo do idoso como uma pessoa incapaz, Sim. como uma pessoa que precisa daquele cuidado, claro que precisa, né? Vai mudando a realidade dele, ele vai mudando, precisa de cuidados diferentes do que um adulto, Sim. né? Sim. Mas que ele é uma pessoa capaz, ele é um indivíduo que pode ser muito ativo na sociedade, né? E a gente ter esse respeito pela pessoa idosa, né? Então, para a gente pensar, nós daqui a uns anos vamos ser essas pessoas, como que a gente quer ser tratado lá? Então, a gente tem que começar a plantar isso agora, né? Sim, uma prática que começa em nós, né? Começa com a gente, né? Isso. Não só no dia a dia, na prática profissional. E é interessante isso que você traz, que assim, a pessoa ela não existe sozinha. A gente não existe sozinho no mundo, né? Então a pessoa idosa também, né? Ela sempre está cercada ali de uma rede, né? Uma rede familiar, uma rede social. Então é importante, né, integrar tudo isso, né? Trazer todo mundo, né? Seja a equipe multiprofissional, a família, para esse processo, né, de qualidade de vida, né? Que é o que a gente quer proporcionar, né? Para a gente e para os pacientes também. Perfeito. Muito bom. Missão cumprida. Legal. Um bom envelhecer para todos nós. Muito obrigada.